Olá, pessoal! Meu nome é Rafael, eu sou um dos professores aqui do curso. Nós estamos fazendo aqui o nosso preparatório para o TEP. E hoje eu estou responsável por nós falarmos por dois temas, de doenças exantemáticas e infecções osteoarticulares. Para não perder tempo, vamos começar falando sobre as doenças exantemáticas, que esse vai ser o principal enfoque da aula de hoje. Se a gente for levantar historicamente em relação ao TEP, é muito difícil não ter pelo menos uma questão de exantemática no TEP. Na verdade, por quê? Porque a exantemática é um grupo grande, heterogêneo de doenças, muito frequentes na pediatria, que estão associados ao início abrupto de rache, exantema, de alteração de pele, em geral associado à febre e a outros sintomas. E aí, para a gente conseguir fazer o diagnóstico, o fundamental é a gente reconhecer o padrão do exantema, reconhecer os sintomas associados, e aí a gente consegue concluir qual é o diagnóstico, qual é a doença que eles estão querendo falar na questão que está sendo apresentada. É interessante, e eu vou falar aqui para vocês, um pouquinho sobre o mecanismo que leva ao rash nesses pacientes. Então, por exemplo, vírus que vão lá e invadem e fazem multiplicação direta na própria pele. Isso vai acontecer com a varicela e com herpes. Ação de toxinas, toxinas que agem na pele e que vão fazer o surgimento das lesões. Normalmente a escarlatina e as infecções estafilocócicas, como a pele escaldada estafilocócica, por exemplo. Reação imunolérgica com expressão na pele. Grande parte das doenças vão fazer isso. O sarampo, a rubéola, o exantema súbito, o eritema infeccioso, que pode fazer inclusive pós-viral, isso já foi questão de prova no passado e eu vou mostrar isso para vocês. E dano vascular, que pode levar a obstrução e necrose da pele. E, em geral, são as doenças como meningococcemia, dengue hemorrágico, vai ter esse tipo de manifestação. Aqui nessa aula, o que é que eu vou dar enfoque? Principalmente para as causas virais de exantemas, só que eu não vou estar falando aqui sobre dengue, sobre zika, porque vai ter uma aula só sobre arboviroses que vai falar sobre isso, e nem sobre Kawasaki, que esse vai estar na parte de reumato. Eu estou destacando isso porque tem alguns livros, tem alguns cursos que colocam essas doenças dentro do grande tema das doenças exantemáticas. A classificação, os padrões de lesão. Nós temos, então, exantemas, quando a gente vai dividir, assim, grosso modo, os chamados maculopapular, os vesicobolhosos e os purpúreos. O que é o maculopapular? Ele vai ter máculas, ou seja, manchas, alteração de cor da pele, que em geral vai ser para o vermelho, mas pode ser para o rosa ou para outras cores. E quando eu falo pápula, tem relevo. Normalmente eu vou ter ali pequeno relevo quando eu estou falando em relação a pápulas. E aí o exantema maculopapular, um dos mais famosos que a gente tem, é esse chamado morbiliforme, que quando a gente olha a pele, tem várias máculas e pápulas que estão entremeadas de pele sã. E normalmente o que acontece com esse exantema, na maioria das doenças que tem exantema morbiliforme, é que vai confluindo, vai juntando essas lesões e a quantidade de pele sã vai diminuindo ao longo do tempo até a doença se resolver. O morbiliforme, esse nome vem do sarampo, mas a rubéola também causa exantema morbiliforme. Tem o padrão escarlatiniforme, que o que acontece? Eu tenho mácula e pápula, mas só que as pápulas são bem pequenininhas, elas são pequenininhas ao ponto que quando eu passo a mão na pele, é como se tivesse uma lixa. Então, quando fala do padrão escarlatiniforme, é o chamado exantema em lixa, que como o próprio nome diz, ele é típico da escarlatina, é o que mais acontece na escarlatina. O padrão urticariforme não chega a formar uma pápula, mas sim uma grande placa. Eu tenho uma elevação por completo aí da pele, em geral com alteração de textura e de cor da pele também. Esse é o mais comum, o mais frequente nos quadros alérgicos. Não é muito comum de doença exantemática. E a grande característica dele é que, como ele é por reação local, imunomediada, ele vai mudando de localização ao longo do dia. Então, ele não tem localização fixa, diferente de outros exantemas. Tem o padrão vésico-bolhoso, que aí normalmente a gente vai chamar vesícula, as pequenas, as menores de 1 centímetro, e bolhas, as maiores de 1 centímetro, que é típico de doenças como, por exemplo, a varicela. E tem o padrão que é o chamado de pústula, que na verdade é parecido com essas vesículas,
mas só que com conteúdo purulento dentro das lesões. E quando elas rompem, elas podem formar crostas. Aqui, por exemplo, é a chamada crosta melicélica, que tem esse nome porque tem um aspecto de mel, lembra o mel aqui, que é típico, por exemplo, de impetigo, mas que pode acontecer numa varicela que esteja infectada, por exemplo. E o padrão petequial, o padrão de equimose, como eu falei, tem extravasamento vascular, tem extravasamento de sangue aqui. Eu tive obstrução sanguínea, tive às vezes até necrose local. A grande característica que vai diferenciar esse exantema de outros, isso vai ser a dica que vai em geral estar escrito no enunciado, é que é um exantema que não desaparece a digitopressão. Quando eu vou lá, comprimo a pele e solto os outros exantemas que eu falei, quando eu comprimo a pele, deixa de ficar vermelho, porque eu tirei a vascularização ali. Aqui não, eu tive lesão direta na pele, então comprimir não vai mudar o aspecto do exantema. Então vai estar dizendo lá, exantema que não desaparece a digitopressão. O que a pessoa denunciada está querendo te falar é que aquilo é uma petequia, aquilo é uma púrpura. É isso que está querendo ser falado no enunciado. Bom, vamos então para as primeiras questões. Primeiro, então, eu tenho um lactente do sexo masculino, de 11 meses, já vou destacar alguns pontos. Procedente de Fortaleza, depois eu vou explicar por que falaram isso, lembrar que é uma questão de 2014, e que está vindo na segunda vez no pronto atendimento, com história de febre elevada, tosse e coriza, que se iniciaram há 48 horas, associada a manchas vermelhas pelo corpo. No primeiro dia de surgimento das lesões, ela levou no pronto-socorro, falaram que era um quadro viral específico e deram sintomáticos. Ela está preocupada porque teve contato com dengue há 3 semanas. No exame físico, ele está regular estado geral, debilitado, mas tem uma hidratação boa, um enchimento capilar bom, ou seja, a perfusão está adequada. Não tem sinal meníngeo, não tem alteração nem pulmonar, nem cardíaca, nem abdominal, mas tem um racho maculopapular generalizado, confluente no tronco e face e com hiperemia difusa na mucosa oral. E o cartão está atualizado da parte vacinal até 6 meses de idade. E aí ele fala que, levando em consideração isso, faz 3 perguntas. Principal hipótese, diagnósticos diferenciais e descrever a conduta diante do quadro. Bom, o que é importante a gente destacar aqui? Normalmente, como eu falei, no enunciado ele já vai dizendo para a gente o que quer que a gente pense. Eu tive contato com dengue, mas só que é uma criança que, além da febre, está com tosse e coriza, que é uma característica que não é comum de acontecer no dengue. Tá? Além disso, o que acontece? É um racho que, pelo que ele fala, no tronco e na face já é confluente e está descendo. Parece ser uma coisa crânio-caudal. E, além disso, é uma criança que está toxemiada, que tem alteração da mucosa oral e que tem um exantema que ele já descreveu aí como maculopapular. Esses dados todos, na verdade, fazem a gente pensar muito em uma das temáticas, que é o sarampo. Tá? E eu vou explicar por que é o sarampo. Sarampo, também conhecido como primeira moléstia, causada pelo paramyxovírus, é uma doença que ela é típica de fim de inverno e início de primavera, tem um período de incubação de 10 a 14 dias, e a transmissão, em geral, acontece 4 dias antes até 4 dias depois do exantema. Esse dado da incubação e da transmissão é muito importante porque às vezes eles fazem questões de tive contato, quanto tempo pode demorar para manifestar os sintomas, ou fiz o diagnóstico, tenho que dar atestado da escola até quantos dias, quanto tempo tem que ficar afastado. E aí a conta aqui é 4 dias após o início dos sintomas. E é importante saber que transmite 4 dias antes do início dos sintomas, porque às vezes a pergunta vai ser, quem teve no contato há 1 semana atrás, está preocupado ou não está preocupado? Não vai estar preocupado porque ainda não estava transmitindo naquele momento. E a transmissão é por aerossol. Já aproveito para fazer um pequeno parênteses aqui, que agora a gente fala muito em Covid e transmissão por aerossol, né? Toda vez que eu falo transmissão de aerossol é N95, mas esquecendo o Covid, deixando o Covid de lado, na pediatria, tem 3 grandes doenças de transmissão por aerosol. 2 delas eu vou falar na aula de hoje, que é sarampo, varicela, que eu vou falar mais para frente, e tuberculose. São essas que são de transmissão por aerosol. O restante tudo ou é contato ou é gotícula. Essas 3 são as que vocês têm que ter enfoque, que a transmissão é por aerossol. As manifestações iniciais vão ser aquelas da chamada fase catarral do sarampo.
Então, o sarampo dá muito sintoma respiratório. E essa é a grande dica para mostrar que está pensando em sarampo. Então, normalmente dá tosse, dá coriza, o enunciado não falou, mas é muito comum ter conjuntivite associada ao quadro. Fotofobia, a criança acaba não lidando bem para ver a luz. É uma criança que, em geral, está prostrada, não fica bem com sarampo. E uma das primeiras manifestações típicas do sarampo são as chamadas manchas de Koplik, que são pequenos pontos esbranquiçados que ficam dentro da boca na direção do segundo molar. E aí depois começa o exantema. É o exantema, então, máculo papular desse padrão morbiliforme, que eu tenho máculas e pápulas pequenas entremeadas de pele sã. Normalmente é no sentido crânio-caudal e vai descendo devagarinho, tanto é que, em geral, demora 3 dias até chegar no pé. E também vai desaparecendo devagarinho a partir do terceiro dia e também desaparece crânio-caudal. Resolve primeiro o rosto, depois o tronco e depois os membros. E as lesões, conforme vai nessa fase de resolução, vão deixando de ser tão vermelhas e vão ficando mais acastanhadas e às vezes podem descamar. Então, aqui é um gráfico só para a gente entender. Normalmente começam os sintomas respiratórios, né? Aqui são os dias de doença em relação à febre. Aí vem a mancha de Koplik, que é quando começa a subir a temperatura, e depois vem o exantema lá, que em geral dura uma semana aí de duração, tá? O Koplik, ele é típico do início da doença, mas ele desaparece rápido. Então, se eu acho Koplik, é praticamente patognomônico que eu estou na frente do sarampo. Mas não achar Koplik não exclui sarampo, porque depois de alguns dias não aparece mais. Aqui mesmo nesse gráfico demonstra, em geral, entre o segundo e quarto dia de doença, sendo que o exantema aparece no terceiro dia de sintoma. Né? O primeiro dia de exantema, mas o terceiro de sintoma. E quando eu falei aquilo de transmissão, é em relação ao início do exantema. Então, 4 dias antes do início do exantema até 4 dias depois do início do exantema. Para confirmar o diagnóstico, fazer sorologia, IgM para sarampo, em geral, a partir do primeiro ao terceiro dia de erupção já é detectável. Cuidado só com IgG positivo, porque se for uma criança que já foi vacinada para sarampo, obviamente ela vai vir com IgG positivo. Isso significa que ela já tem imunidade para o sarampo, e não que ela está com sarampo agudo. O sarampo agudo vai ser IgM positivo. E aí a prevenção que a gente faz de rotina para as crianças, vocês já devem ter visto ou vão ver na aula de vacinação, é a vacina de sarampo cachorro rubéola, que é de vírus vivo atenuado, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. São 2 doses, uma com 1 ano de idade e um reforço entre 1 ano e 3 meses até 4 anos, mas está sendo feito já de alguns anos para cá a estratégia de dose zero, que é fazer uma dose inicial com 6 meses de idade para dar proteção entre 6 meses e 1 ano. Porque, teoricamente, se eu estou ali nos primeiros 6 meses da criança amamentada, ela está protegida pelos anticorpos maternos. Como a vacina começava só com 1 ano de idade, entre 6 meses e 1 ano tinha um período de maior susceptibilidade, e nos últimos anos a gente voltou a ter casos de sarampo no Brasil. Então, por isso que se faz essa estratégia de dose zero, mas só que é chamada de dose zero porque ela não conta no calendário vacinal. Eu vou ter que ter sempre 2 doses acima de 1 ano de idade para dizer que a pessoa está protegida do sarampo, tá? E aí o que acontece? O que é importante a gente saber da prevenção? Fiz o diagnóstico de sarampo numa criança. O que eu faço em relação às pessoas que tiveram contato, em relação aos contactantes? E aí a recomendação é fazer vacinação de bloqueio. O ideal é que seja em até 72 horas após a exposição. Então, tive a exposição, tenho que correr para dar a vacina. Para quem que a gente vai orientar a vacina? Para as crianças entre 6 meses e 1 ano de idade, mas isso também vale igual dose zero, não vai entrar no esquema de rotina, não vai contar para a vacinação, ou para as crianças acima de 1 ano de idade, que aí para essas, se eu vacinar, já conta no esquema vacinal, tá? A recomendação é que já tenha recebido uma dose, você fazer uma segunda dose e aí completar o esquema. Naquelas que nunca receberam dose nenhuma, eu faço uma dose e programo para daqui a 30 dias fazer uma segunda dose. A não ser que o paciente já tenha sido vacinado para o sarampo nos últimos 30 dias antes do contato. Aí eu não preciso fazer desse jeito. Se for uma criança abaixo de 1 ano de idade,
que tomou vacina nos últimos 30 dias, não faço nada. Se foi uma criança acima de 1 ano de idade que já tomou uma dose nos últimos 30 dias, eu espero 30 dias da última dose e dou outra. Se é alguém que já tomou a segunda dose nos últimos 30 dias, nada a fazer, porque ele já está protegido. Já tem mais de 2 doses, não tem o que fazer. O que tem que lembrar é que é uma vacina de vírus vivo, então não posso dar para imunossuprimido. E aí a opção para esses é dar gama-globulina específica aí contra o sarampo, que até 6 dias após a exposição. Essa é indicada, então, nas crianças menores de 6 meses, nas gestantes que não têm evidência de imunidade prévia pelo sarampo, nos indivíduos que são imunocomprometidos e que não têm imunidade prévia do sarampo ou que têm imunodepressão grave, aí, independente de se ele é imunocomprometido ou não, e vai ser prioridade aqueles que tiveram contato íntimo e prolongado. As pessoas que moram na mesma casa, que frequentam a mesma sala de aula, não é aquele contato eventual que você vai fazer isso, que é uma coisa também que pode ter efeitos colaterais. Então, imunocompetente, vacina de bloqueio. Menor de 6 meses de idade e imunossuprimido, gama-globulina. É assim que eu vou fazer a minha proteção contra o sarampo. E o tratamento de sarampo para quem teve sarampo, teoricamente, e aí eu deixo um ponto de interrogação aí, porque isso é bem questionável, é o uso de vitamina A. Aqui peguei até no Ministério da Saúde as doses recomendadas de vitamina A para quem tem sarampo, de acordo com a faixa etária. Então, abaixo de 6 meses são 50.000 unidades, que são 2 doses, toma uma no dia diagnóstico e outra no dia seguinte, e aí depois aumenta entre 6 meses e 1 ano para 100.000 unidades, e acima de 1 ano para 200.000 unidades, sempre nesse esquema. Uma dose no dia diagnóstico, outra no dia seguinte. Deixo interrogado porque existe uma certa controvérsia na literatura em relação à eficácia da vitamina A. Acho melhor numa prova colocar que vai fazer a vitamina A, porque tem respaldo, inclusive, no Ministério de Saúde para fazer. Mas entendam que existe um questionamento que os estudos que demonstraram melhora eram estudos com populações que poderiam já ter uma deficiência prévia de vitamina A, então não se sabe exatamente o mecanismo de melhora pela vitamina A e se realmente seria uma coisa recomendável ou não. E o tratamento sintomático, o controle da febre, enfim. Complicações mais comuns são as complicações respiratórias, por causa da fase catarral do sarampo, e eu posso ter complicações mais graves. Eu posso ter sarampo hemorrágico, eu posso ter encefalite pelo vírus do sarampo, e eu posso ter essa que é a complicação mais temida, que é a panencefalite esclerosante subaguda, que é uma doença neurológica que vai ocorrer anos depois do sarampo, que vai levar a um quadro neurodegenerativo grave. Tá? Então, essa é um dos motivos do porquê a gente quer proteger, vacinar e fazer com que as crianças evitem ao máximo ter sarampo. Tá? E aí o que tem que lembrar é que sarampo entra na lista das doenças de notificação compulsória. Eu devo notificar na suspeita e entra como quadro suspeito toda criança com febre, na verdade criança, adulto, tanto faz, com febre, exantema maculopapular morbiliforme de direção crânio-caudal, acompanhado de tosse e ou coriza e ou conjuntivite. Também entra aquele que viajou para o exterior ou para locais de situação de circulação dos vírus nos últimos 30 dias e que tenha algum sintoma clínico que possa ser sugestivo, mesmo que não feche todos esses critérios. Tá? A gente tem que lembrar que no Brasil teve uma época que foi considerado erradicado de sarampo, depois voltou. Aquela questão do TEP de 2014 é porque naquela época no Nordeste estava tendo casos, por isso que colocavam que a criança era de Fortaleza. Tá? Mas no mundo, no último ano, a gente teve 123 mil casos de sarampo, dos quais 42 foram no Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Uma característica que às vezes acontece no Brasil é ter pico de incidência de sarampo em julho e agosto, porque muitas vezes as crianças viajam para o hemisfério norte nas férias escolares, pegam sarampo em algum país e acabam manifestando os sintomas quando voltam. Então, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro é muito comum ver isso, que os casos acabam aumentando nesse período associado às férias escolares. E aí, voltando lá àquela questão, o diagnóstico principal era sarampo, principal diferencial era a rubéola, no gabarito eles também colocaram exantema súbito, aceitaram a própria dengue que estava sendo citada, eritema infeccioso, enterovirose, Kawasaki,
mas de verdade nenhum ia estar sintomas respiratórios, então era bem sugestivo de sarampo mesmo. E aí as condutas que eles colocavam até em ordem de prioridade, que era notificação imediata, isolamento respiratório até 4 dias após o início do rash, e aí lembrar que esse respiratório de aerossol é com N95, vacina de bloqueio ou imunoglobulina para os contactantes, fazer a sorologia de sarampo para confirmar o diagnóstico, e aí o último item do gabarito era só sintomáticos. Eu que adicionei aqui a vitamina A para lembrar para vocês, mas eles nem colocavam vitamina A nesse gabarito, mas é um TEP de 2014, talvez atualmente, como o Ministério da Saúde reforçou essa orientação, eles colocariam no gabarito provavelmente para dar vitamina A sim, tá? E aí encerramos a parte do sarampo. Vou para outra questão, já vou destacar os pontos chaves, então, um pré-escolar, 3 anos de idade, 3 dias de febre baixa, dor de garganta, mal-estar, diminuição do apetite e adenomegalia nas regiões suboccipital e pós-auriculares bilaterais. E um rash cutâneo que é róseo, que iniciou na face e no pescoço e depois se distribuiu pelo corpo. Não descama após o esclarecimento e tem pequenas lesões na boca de coloração rósea e petecas no palato mole. E aí pergunta qual que é o causador mais provável desse quadro. Lembrem certo aspecto do sarampo, é um exantema que tem uma distribuição crânio-caudal, como está falando aqui, mais um ponto para já ficar atento é que ele não está falando nada de sintoma respiratório. E como eu falei, essa é a grande característica do sarampo. O que eles estão destacando além da questão do exantema? A presença das adenomegalias nas regiões posteriores. E quando fala de adenomegalia em região posterior da face, o que eles estão falando é sobre rubéola. É isso que quer que você pense, é sobre rubéola. Rubéola, que também é a terceira moléstia, é causada pelo rubivírus, tem sua epidemiologia também no inverno, início de primavera, tem uma incubação mais longa, aí de 2, 3 semanas, e a transmissão vai mais ou menos de 5 a 7 dias antes do exantema até 5 a 7 dias após o exantema, e a transmissão é por gotícula. Então, além da questão do contato, vai usar máscara cirúrgica, não precisaria ser N95 se eu tenho suspeita de rubéola. É um exantema que também tem o padrão morbilliforme, igual do sarampo, mas só que ele é mais claro, ele é mais rosa, mas ele também surge e desaparece no sentido crânio-caudal. Aqui é uma figura bem interessante para comparar como evolui o sarampo, como evolui a rubéola, para entender as diferenças. Então, como é o exantema no primeiro e no terceiro dia em cada uma das doenças. No primeiro dia, eu só tenho um exantema discreto na parte superior, em geral com presença de mancha de Koplik. O terceiro dia é o ápice do sarampo. A parte superior está bem acometida, bem confluente, e é quando está chegando nos membros inferiores. A rubéola, no primeiro dia, está só na parte superior, mas só que ela desce muito rapidamente, e no terceiro dia, a parte superior já resolveu e está na parte inferior. Então, é um exantema que evolui mais rápido e é mais claro. O sarampo ele é mais intenso, mais vermelho e mais demorado. Essa que é a grande diferença de uma doença para outra. Então, tem febre, mas em geral é febre baixa e que some rapidamente, e tem essas linfonodomegalias, que normalmente acometem região occipital, retroauricular e cervical posterior. Essa é a grande característica da rubéola. Pode ter artralgia associada e pode ter as manchas de Forchmeyer, que são as petequias no palato, que até é citado aí no enunciado, que é outro ponto denunciado para falar a favor de rubéola, para a gente pensar no diagnóstico de rubéola. Para confirmar o diagnóstico, é com sorologia, também dosar IgM para rubéola. Em geral, no terceiro dia de erupção já é detectável. Isso é importante se eu tenho dúvida diagnóstica ou se tem contato com gestante para ter certeza, porque eu já vou me adiantar aqui que o principal medo que a gente tem é de síndrome de rubéola congênita. É a gestante adquirir a rubéola. E a prevenção é a mesma vacina de extremo cachumba e rubéola, com a diferença que se eu tive contato é só observação clínica, não é indicado nem vacinação de bloqueio, nem imunoglobulina, não funciona nenhum nem outro, tá? O tratamento é de suporte, medicação sintomática, não tem nenhuma medicação específica, e as complicações é artrite e síndrome de rubéola congênita, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado
do contato do paciente com gestantes quando tiver suspeita de rubéola. E lembrar que rubéola também é doença de notificação compulsória. E aí, normalmente, eu vou considerar como suspeita, a notificação tem que ser na suspeita, o paciente que tem febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical, em geral cervical posterior, independente da idade da situação vacinal, ou aquele que tem algum sintoma sugestivo e que viajou para um lugar onde está tendo circulação de rubéola, esse também conta como caso suspeito. Tá? Em relação à rubéola, nossos dados são mais favoráveis. Os últimos casos de rubéola foram notificados em São Paulo e Pernambuco em 2008, e desde 2015 as Américas são consideradas como região livre de rubéola, mas isso já aconteceu em algum momento do sarampo e depois teve que voltar atrás porque voltou a ter caso de sarampo. E se está voltando o caso de sarampo por baixa cobertura vacinal, a vacina está junto, eu tenho risco do retorno dos casos de rubéola também. Tá? Então não dá para a gente garantir que não vai ter, tanto é que o TEP pegou uma questão em 2018 e colocou uma questão aí de rubéola para a gente reconhecer, super importante na pediatria, por causa das sequelas aí, principalmente para a gestante que acaba adquirindo rubéola. Tá? Então não dá para a gente falar que não vai estudar mais isso, porque pode ser que comece a aparecer, pipocar caso de novo, não dá para a gente considerar como erradicado. Tá? Continuando aqui, vamos mudar para outra questão. Também já vou destacar os pontos mais importantes. Então, é um menino de 7 anos de idade, que tem febre alta, cefaleia, adinamia, dor de garganta. E aí, depois de 2 dias desses sintomas, surgiu um exantema, que ele é caracterizado por pápulas eritematosas, que são pontiformes, muito perto uma das outras, e que são mais intensas nas dobras e nas pregas cutâneas. Tem um rubor facial, exceto pela região perioral, que é mais pálida. E aí pergunta qual que é o diagnóstico mais provável. Se vocês forem lembrar que eu falei lá do padrão de exantema, já mata o diagnóstico. Essa história que tem pápula, que ela é pontiforme, próxima uma das outras, é aquilo que vai fazer a pele em lixa, aquilo que vai fazer o exantema escarlatiniforme. Ou seja, quando a gente está falando disso, a gente está falando de suspeita de escarlatina. Tá? Escarlatina é uma das poucas exantemáticas que eu vou falar aqui, que é de etiologia bacteriana e não viral, é causada pelo Streptobiógenes, também chamado de estrepto beta-hemolítico do grupo A, que ocorre mais frequentemente no inverno e na primavera, e que ocorre tipicamente nas crianças acima de 5 anos de idade. Ainda pode ocorrer ali no pré-escolar, entre 2 e 5 anos, e é muito raro no lactente, muito raro na criança abaixo de 2 anos de idade. O período de incubação da bactéria é de 2 a 5 dias, e a transmissão se inicia junto com os primeiros sintomas, e se eu não tratar, pode durar uma transmissão aí de 10 a 21 dias. O Streptococcus pode passar um longo tempo transmitindo, e às vezes vai transmitir para portadores assintomáticos que vão ficar aí ainda com sintomas. Mas se eu começo a dar antibióticos, se eu começo a tratar, em até 24 horas de tratamento, eu já não tenho mais sintomas da doença, já interrompe a transmissão da doença. Tá? E a transmissão também é por gotícula. Tá? Então, normalmente começa com uma fase de pródromo, que tem febre, cefaleia, calafrios, um mal-estar, e aí depois vem a fase exantemática, que em geral dura uma semana, que são lesões, então, que são lesões pontiformes que deixam a pele em lixa. Essa é a grande característica. Começa no tórax, depois vai em direção ao tronco, pescoço e membros, e o exantema é mais intenso nas dobras e desaparece a digitopressão. Por que esse ponto é importante? Porque como ele é pontiforme, às vezes vai ter dúvida se é petequia ou pápula. E aí, desaparecendo a digitopressão, eu vou saber que é pápula e não petequia. Tá? E aí, de características que eu vou ter, então? Normalmente é um paciente que tem uma amidalite bacteriana, tem esse sinal que também foi dito no enunciado, que é chamado sinal de Filatov, que é da palidez perioral, pode ter língua em framboesa e tem chamado sinal de Pastia ou linhas de Pastia, que as lesões formam linhas nas regiões das dobras. Elas são mais intensas nas dobras e confluem. E após 5 a 7 dias no início do quadro,
começa a desaparecer e começa a descamar nas extremidades, dando essa chamada descamação em dedos de luva. Os exames complementares eles não são necessários, porque o diagnóstico é clínico, mas se por acaso alguém colher um hemograma nessa situação, tem uma tendência de ter leucocitose com desvio à esquerda, colher aslo, que é antistreptolizina O, né, marcador de infecção estreptocócica, tende a vir elevado, e eu posso fazer ou o strep test ou a cultura de orofaringe, tá? Ela é obrigatória no paciente que eu tenho suspeita de amidalite bacteriana que não tem escarlatina. No que tem escarlatina, eu já tenho diagnóstico pelos dados clínicos, não é obrigatório que eu faça, mas se eu tiver dúvida diagnóstica, pode me auxiliar. O tratamento pode ser com penicilina benzatina em dose única, ou pode ser com amoxicilina por 10 dias. E esse é um ponto importante. Se eu usar penicilina benzatina, dose única tem uma meia-vida muito longa e está resolvido. Se eu usar amoxicilina, tem que ser obrigatoriamente 10 dias de tratamento. Por quê? Porque o meu objetivo é erradicar o estreptococo para evitar as sequelas. Sequelas que podem ser sequelas supurativas, que são as sequelas locais da amidalite, que é formar abscesso periamidaliano e abscesso retrofaríngeo, mas pode ser sequelas não supurativas. O principal objetivo de tratar adequadamente, de tratar por 10 dias, é prevenir febre reumática. A glomerulonefrite pós-estreptocócica, né, chamada de GNDA ou GNPE, ela não é prevenível pelo tratamento adequado. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas a febre reumática, a gente sabe que se eu iniciar o antibiótico até o 9º dia de sintoma, eu consigo prevenir a ocorrência de febre reumática. Bom, mudando a chavinha, outra questão. Criança, então, de 9 anos de idade, quadro de febre alta, associado a amidalite pultácea, petequias em palato, exantema micropapular difuso intensificado nas dobras e palidez peribucal há 5 dias. Ou seja, eu estou pegando uma questão de anos completamente diferentes, mas que o enunciado é praticamente o mesmo. Né? Ele fala desse exantema micropapular, fala da palidez perioral, fala da piora nas dobras e fala de outra característica, que são as petequias em palato. Ou seja, ele está falando aqui novamente de escarlatina e o tratamento com penicilina, poderia ser amoxicilina também. Grandes diferenciais aí nessa história mononucleose. O que fala contra aí a mononucleose é a febre muito elevada, essas petequias em palato, essa palidez perioral, que não são achados da mononucleose. E também poderia lembrar o Kawasaki, não vou falar detalhes aqui, mas está faltando, na verdade, sintomas, né? Estão faltando critérios para a gente fazer o diagnóstico de Kawasaki. Então, a gente está frente aí a um diagnóstico de escarlatina. Próxima questão, ele já fala no enunciado sobre o que ele quer, que é a infecção pelo parvovírus B19, o que se pode afirmar, e tem uma sequência aí de alternativas, e aí o que ele coloca como alternativa, que é adequada, já é a primeira, que a parvovirose, também conhecida como eritema infeccioso, o exantema dela é um fenômeno imunológico pós-infeccioso. Tá? Manifestação articular em adolescentes associada à multiplicação viral, isso é mais comum na rubéola, por exemplo, que parvovírus. A infecção na gestante associada a malformação esquelética, isso estaria associado a doenças como sífilis, por exemplo. Para o parvovírus, eu tenho anemia aplásica e eu posso ter hidropsia fetal. Né? Então, isso que é mais associado com o parvovírus. Os alvos são precursores mieloides que explicam a neutropenia. Não. Na verdade, ele invade a medula e vai atacar a série vermelha da medula. Então, levaria à anemia, não à neutropenia. E tratamento com a ciclovir, não está indicado a ciclovir para tratamento de parvovírus. Tá? Então, essa era a alternativa adequada. O que é o eritema infeccioso? O eritema infeccioso, então, é causado pelo parvovírus B19, também mais comum em inverno e primavera, tem uma incubação de 4 a 15 dias, e quando surge o exantema já não está transmitindo mais. Justamente por causa disso, porque o exantema é uma reação pós-infecciosa. Tá? O contágio pode ser respiratório, pode ser vertical e pode ser por via hematogênica também, que tem esse tropismo aí pela medula e pela série vermelha da medula. É um exantema reendilhado,
que tem fotossensibilidade e que normalmente ele evolui em 3 fases distintas. A primeira fase é a chamada da face esbofeteada, ou face de palhaço, que tem essa coloração que é avermelhada na bochecha, poupando também a região perioral, mas pega bem a parte de bochecha. Isso, em geral, dura 1 a 4 dias aí de duração. Tem o exantema, que começa nas superfícies extensoras dos membros superiores e inferiores, e normalmente de distribuição simétrica, dura até menos tempo, 1 a 2 dias, e depois vai para o tronco, pega as superfícies flexores, nádegas e tronco. E aí essas podem demorar ainda semanas até desaparecer, às vezes fica voltando. Exercício físico é uma coisa que muitas vezes acaba desencadeando, então é uma coisa que acaba muitas vezes permanecendo por um tempo mais prolongado. Tá? É uma doença típica do escolar, pode até ter artrite, artralgia associada, mas normalmente é pós-infecciosa também. Se quiser confirmar, tem 2 jeitos: ou eu faço IgM para o parvovírus, que nem todo lugar vai ter, ou então, o que é mais comum, mas mais caro, é fazer o PCR, a pesquisa direta de parvovírus no sangue. Tá? Não existe nenhuma prevenção, nenhuma vacina para o parvovírus, e o tratamento é de suporte. A preocupação que a gente tem são naqueles pacientes que têm doença hematológica, principalmente anemia falciforme, porque é um causador da chamada anemia aplásica. Tá? Pode ser também desencadeante de síndrome hemofagocítica em pacientes imunossuprimidos ou que tenham doenças reumatológicas. Tá? Então, continuando aqui, outra questão: escolar de 8 anos de idade, com exantema em face e com lesões que são maculovapulares, que confluíram para as regiões malárias com aspecto de asa de borboleta. 2 dias depois, evoluiu o exantema nos membros superiores e inferiores do aspecto retilhado, e passadas 2 semanas, ocorreu novo episódio exantemático após atividade física. Ou seja, ele vai descrevendo toda aquela evolução que eu mostrei, que começa no rosto, superfície extensora, depois superfície flexora e tronco. E tem uma artralgia associada. Então a gente está frente novamente aí a um eritema infeccioso. Pode ver que aquilo que eu comentei no começo da aula, exantemática quase todo ano cai. Tanto é que eu estou falando de várias exantemáticas e cada uma delas tem 1, 2 exemplos de questão. Tá? Então, é tema quase certo da prova. Enteroviroses. Aí a gente vai entrar num grupo mais amplo de doenças. Né? Os enterovírus são vírus de RNA, eles são classificados aí nos Coxsackies, nos ecovírus e nos enterovírus propriamente ditos. Eles são vírus que, em geral, em média, tem um período de incubação de 3 a 6 dias. O período de transmissão é variável a depender do vírus, e o contágio, na maior parte das vezes, é fecal-oral. Normalmente são vírus que cursam com febre e diarreia e que têm manifestação cutânea, mas essa manifestação cutânea é muito variável. Eu posso ter exantemas maculopapulares difusos, inespecíficos, pode até ter padrão vesicular, petequial, urticariforme, mas eu posso ter alguns padrões típicos, como esse daqui, que são as lesões em palato mole, acontecendo mais em lactentes, em crianças jovens, que é como se formassem diversas aftas em palato mole. A gente, a criança que chega no hospital babando, não conseguindo engolir, que é típico da herpangina. E tem também um que é bem famosinho, que é a chamada doença mão-pé-boca, que vai formar enantema e vesículas na cavidade oral e vesículas na mão e no pé. Não pega só nesses lugares, pega muitas vezes região de fralda, pega o tronco também, e aí, em geral, vai ser causado principalmente pelo Coxsackie, que tem os tipos causadores aí do Coxsackie, ou mais raramente pelo enterovírus, mas o principal causador disso é o Coxsackie. Tá? Então, aqui, por exemplo, um exantema inespecífico de enterovírus. Aqui, mais um quadro de herpangina pelo enterovírus. E aqui, doença mão-pé-boca, que aqui está mostrando só a mão e a boca. Esse está bonitinho, a mão, o pé e a boca. Tá? São doenças que normalmente nosso diagnóstico é clínico, raramente a gente vai fazer uma sorologia, um PCR ou algum exame complementar, mas são vírus que podem ser isolados na urina, nas fezes e até no líquor, porque podem causar encefalite pelo enterovírus. Não tem nenhuma prevenção específica, vacina, nada disso, e o tratamento é de suporte. E as complicações, a mais comum é de desidratação,
porque normalmente leva ao aumento das perdas com diarreia e quando atinge a mucosa oral diminui a ingesta, mas pode ser causa de meningite asséptica, então é comum às vezes ter com sintomas de meningite ou até de encefalite, ou também outro órgão importante que pode ser acometido, mais grave, é a miocardite pelo enterovírus. Então, às vezes, uma história começou com rash, depois evoluiu com miocardite, lembrar entre as possibilidades aí do enterovírus. Tá? Família herpes vírus é uma família grande, na verdade é composta aí pelos alfa-herpes vírus, que vai incluir o vírus da varicela, e o herpes 1 e 2, que é o herpes labial e o herpes genital, os beta-herpes vírus, que aí vai incluir cintomegalovírus e os herpes tipo 6 e tipo 7, e os gama-herpes vírus, que vai incluir o Epstein-Barr e o vírus do sarcoma de Kaposi. Vou pincelar aqui alguns dos mais importantes para a pediatria. Talvez o mais importante aí é o do exantema súbito, né? Também chamado de roséola ou de cesta moléstia. O causador mais comum do exantema súbito é o herpes tipo 6, mas o herpes tipo 7 também pode causar. Os enterovírus, os adenovírus e até parainfluenza 1 podem causar sintomatologia semelhante do exantema súbito. É uma doença que pode ter um período de incubação aí de 5 a 15 dias e a transmissão é só durante o período febril. E aí que está o problema. Em geral, eu só consigo fechar o diagnóstico quando a febre passa. Quando a febre passa, não está transmitindo mais. Tá? Então, precauções específicas sobre isolamento acaba não tendo em relação a esses pacientes. E é uma transmissão por gotícula. Tá? E a doença ela é bem marcante porque ela tem uma fase febril, que a criança tem 3 a 5 dias de febre alta, às vezes fica toxemiada e irritada durante a febre, mas nos períodos sem febre a criança está bem, está em bom estado geral, e tem a fase exantemática da doença, que coincide com o fim da febre. Quando passa a febre, surge o exantema. Por isso que eu falei que o diagnóstico só é feito depois que a febre já passou. É um exantema maculopapular, que começa no tronco e vai em direção à periferia. Ou seja, tem distribuição centrífuga, vai do centro em direção à periferia, e que dura, em geral, 1 a 2 dias. Tá? Então é isso, tem um período de febre e irritabilidade, passou isso, o exantema vem no mesmo dia. Tá? Muitas vezes, essa é uma história muito comum no dia a dia, não sei o quanto daria para explorar isso em prova, que de repente o paciente está lá, e aí alguém fala que tem uma infecção, dá um antibiótico, e aí chega com a história que surgiu um exantema, e aí achando que é alergia a antibiótico. Tá? E aí faz parte do quadro viral do paciente. Tá? Normalmente são lactentes, são crianças entre 6 meses a 3 anos e não tem predileção nenhuma por meninos ou meninas. Se colhe exames, e é muito comum colher exames nesses pacientes, porque o que acaba acontecendo com eles é que às vezes eles entram nos protocolos de febre sem sinais localizatórios, o hemograma pode ter leucopenia e neutropenia, tá? São características que podem acontecer em infecções virais. Não existe nenhuma vacina, nenhuma prevenção, e o tratamento é de suporte. Na verdade, eu vou controlar a fase febril sem nem saber o que é, e quando surgir a fase exantemática, não precisa mais fazer nada. Tá? E complicação mais associada é crise epilética febril, não por causa do vírus em si, mas por ser uma doença que dá febre persistente, elevada, numa faixa etária onde acontece convulsão febril. É mais associado a isso. Tá? Ainda da família herpes vírus, tem o herpes labial, que é o herpes tipo 1, que tem um período de incubação aí de 2 dias a 2 semanas, e que na criança pode ter a chamada prima infecção herpética. Onde a gente lembra de herpes labial, daquela pessoa que surge umas bolinhas na boca de vez em quando e que passa sozinho. Mas a primeira infecção pode ser extremamente grave, pode ser uma coisa que faça com que o paciente tenha que internar por desidratação, por baixa ingesta, então tem que tomar um cuidado aí em relação a isso. É um vírus de transmissão fecal-oral, e aí, como mostra aqui na imagem, pode ficar com a boca bem feia. Normalmente, depois de 2, 3 dias de febre, surgem essas lesões extremamente dolorosas. Tá? Lembrar que depois dessa lesão, o herpes e qualquer vírus da família herpes faz isso, vai ficar alojado no gânglio e pode reativar, mas em geral as reativações
vão ser mais simples, vão ser mais tranquilas, tá? O herpes labial, então, já é muito mais simples, pode ou não ter febre e pode, na maior parte das vezes, só ter dor local e dificuldade de se alimentar. O tratamento, então, da gengivite estomatiite herpética é principalmente hidratação, mas eu devo considerar a ciclovir nas crianças que estejam ainda nos primeiros 4 dias, nas primeiras 96 horas de sintomas, e que está com uma grande incapacidade de ingesta oral, ou doendo muito, e nos pacientes imunossuprimidos. Aí eu devo considerar dar a ciclovir. O herpes labial já é muito mais polêmico, tem lugares que propõem só observar, porque passa sozinho, tem lugares que propõem tratamento tópico com pomadinha e tem locais que propõem tratamento oral. O que se sabe é que, idealmente, se eu for instituir algum tratamento, tem que ser no início dos sintomas. Depois que as lesões já se estabeleceram, não faz muita diferença tratar ou não tratar essas recidivas, esses herpes labiais. Vamos aqui voltar para uma questão. Então, um paciente, menino, 13 anos, com febre diária 1 semana, acompanhada de faringite e fadiga, que se intensificou nos últimos dias. Ele começou a tomar amoxicilina há 3 dias, sem melhor. Náuseas ao se alimentar e dor à deglutição. Ele tem edema em pálpebras superiores, está febril, tem linfonodos sebicais aumentados, tem uma faringite exultativa e tem erupção cutânea macular, eritematosa leve no tronco e nos lábios. E aí o que acontece, né? A gente pensar, a primeira coisa que vai pensar aqui é numa amidalite bacteriana. E parece até que foi isso que pensaram e deram amoxicilina. Só que ele já está há 3 dias tomando amoxicilina e está sem melhor. E um ponto importante é que não existe na literatura descrição de streptopiógenes resistente à amoxicilina em derivados. Então, se ele não está melhorando, muito provavelmente é porque o diagnóstico é outro, tá? E aí, de repente, se ele surge com edema palpebral, erupção cutânea no tronco e nos lábios nessa idade, muitas pessoas pensariam em alergia, mas o que a gente tem que lembrar é a possibilidade de mononucleose, tá? Só vendo as alternativas antes da gente seguir, a alternativa de faringite streptocócica trocar para amoxicilina com clavulanato, não faz sentido adicionar clavulanato ao tratamento de amidalite bacteriana, porque não existe streptopiógenes produtor de beta-lactamase. Se eu estou dando para o paciente amoxicilina e não melhorou, só tem 3 possibilidades. Ou ele não está tomando o remédio direito, ou ele tem alguma complicação, por exemplo, ele tem um abscesso periabdominal, retrofaríngeo, que não vai resolver enquanto não drenar, ou isso é viral e mononucleose entra nessa história da amidalite viral, tá? Pode causar uma garganta bem feia aí, a mononucleose causada pelo Epstein-Barr, pelo herpes tipo 4, pode ter diversas manifestações sistêmicas, como hepatosplenomegalia, fadiga, perda de apetite, fotofobia, enfim, mas o principal ponto que eu quero destacar é que pode surgir um exantema macropapular em tronco, que pode ser urticariforme petequial, que aparece após o uso de amoxicilina ou ampicilina em até 30% dos casos. O mecanismo de surgimento desse exantema não é esclarecido, mas o importante a gente saber é que não é quadro alérgico. A gente não está falando de alergia aqui, tá? Então, aqui é o sintoma da mononucleose infecciosa. Muita gente vai olhar e vai falar, mas e esse edema em pálpebra? Isso não é indicativo que é quadro alérgico? E, na verdade, isso pode acontecer na mononucleose e até tem um nome, é o chamado sinal de Rodman, edema bipalpebral associado ao quadro infeccioso. Então, na verdade, a conduta seria, o enunciado, nem a alternativa nem falou isso, é suspender a amoxicilina para esse racho não continuar e dar só medicação sintomática, porque a gente está frente a uma mononucleose. Tá? Outro da família herpes vírus, a varicela. Então, é herpes tipo 3, mas em geral a gente vai chamar o vírus da varicela zoster. É uma doença de pico aí no inverno e na primavera, tem um período de incubação de 10 a 21 dias, e a transmissão ela começa 48 horas antes do exantema, até todas as lesões se tornarem crostas. Isso, em geral, demora de 7 a 10 dias. Guardem esse dado porque eles adoram perguntar em provas, em geral, a questão do período de transmissão da varicela,
que eu tenho que fazer com os contactantes de varicela, tá? O contágio é por aerosol, como eu já tinha citado lá do sarampo, né? Então lembra o que eu falei, excluindo o Covid, aerosol em pediatria, o principal, grosso modo, é varicela, sarampo e tuberculose, tá? Tem um pródromo em geral de 3 dias aí de febre, mal-estar, anorexia, cefaleia, e aí começa um exantema que ele começa com máculas que viram pápulas, que viram vesículas, que viram crostas. E aí a grande característica dele é de ter polimorfismo regional. Ou seja, numa mesma região do corpo, eu tenho mácula, pápula, vesícula e crosta. As lesões não andam juntos, vão surgindo novas lesões e todas têm a mesma progressão. Então, quando eu olho o paciente em um determinado momento, eu vejo de lesões diferentes fases de evolução. As que surgiram antes já estão virando crosta, as que acabaram de surgir ainda estão na pápula e vesícula. E outra característica é que coça muito, é que é muito pruriginoso. Então, em geral, se estiver descrevendo um quadro de varicela, vai falar que o paciente tem prurido. Normalmente começa mais com vesícula, depois vira tudo crosta, em geral some ao redor de uns 10 dias. Tá? Então, a gente olhar aqui, eu tenho mácula, tenho crosta, tenho vesícula, então eu tenho lesões de diferentes fases de evolução. É uma vesícula que muitas vezes eu tenho um centro umbilicado, isso também é outra característica. E que pode voltar depois, tardiamente, como zóster, porque, como eu já tinha dito antes em relação ao herpes labial, família herpes vírus, a gente faz a infecção aguda, fica latente no gânglio e, frente a diversas situações, pode reativar. Alguns dos vírus herpes fazem isso com mais frequência, outros com menos frequência. Tá? A prevenção é com 2 vacinas, acima de 1 ano de idade, mas se eu tenho contactantes, eu tenho orientação de vacinação de bloqueio. A vacinação de bloqueio ela é indicada para criança acima de 9 meses até 120 horas após o contato. O que só tenho que lembrar é que se começa a transmitir 48 horas antes da primeira lesão, para aquele que mora junto, eu já perdi 48 horas quando eu faço o diagnóstico, porque ele já estava transmitindo 48 horas antes. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tá? Eu só posso dar vacina para os imunocompetentes, porque é vacina de vírus vivo. Se for imunocomprometido, eu tenho que dar a VESIG, a imunoglobulina específica para varicela zoster, que aí até 96 horas após o contato. Também tem que lembrar aquilo, se mora na mesma casa, quando surgiram as lesões, eu já perdi 48 horas. Tá? Para quem que eu dou VESIG? Imunocomprometido, gestantes suscetíveis, recém-nascido com exposição intraútero, prematuro com exposição após o nascimento, se a mãe não for vacinada, porque se ela já tiver imunidade, ela vai transmitir, não tem problema. E se for prematuro abaixo de 28 semanas, aí independe se a mãe foi vacinada ou não, aí tem que dar a VESIG também, tá? Criança imunocompetente que não é recém-nascido, criança abaixo de 9 meses, como eu não posso dar vacina, eu vou só observar e ver o que acontece. Então, tem uma criança de 6 meses, ela é imunocompetente, nada a fazer, teoricamente, porque não pode vacinar, mas não vai ter indicação formal da VESIG. Tá? Além da questão do bloqueio, tem que dar antitérmicos, lembrar que não pode dar AS. Antihistamínico é uma coisa que é muito utilizada, mas lembrar que o prurido da varicela não é uma resposta alérgica, então não faz parte assim do tratamento habitual. É muito comum as pessoas usarem antihistamínicos sedativos, antihistamínicos de primeira geração, para a criança dar uma acalmada e coçar menos, mas não porque vai diminuir o prurido efetivamente. E o cuidado que eu tenho que ter com infecção secundária, né, porque faz porta de entrada. E até os quadros de celulite pós-varicela, pneumonia pós-varicela, pela porta de entrada que o vírus causa. Tá? Então é importante sempre limpeza local, manter as unhas curtas e não ficar passando pomadas, pastar d'água, nada disso, para não virar meio de cultura para crescimento bacteriano. E fornecer o atestado de afastamento. Tá? Indicações de aciclovir na varicela, isso é importante. Fiz o diagnóstico de varicela, quem que eu vou tratar com antiviral? Imunocomprometido e pacientes a partir de 13 anos de idade. Por quê? Porque sabe-se que a varicela vai pior nos adolescentes e adultos. Então, uma indicação formal de tratamento é ter 13 ou mais anos de idade.
tá? Abaixo de 13 anos, 12 anos para baixo, não tem indicação de tratamento, tá? E as complicações, como já tinha dito, infecção secundária de pele, encefalite pode ter também, né? O vírus da varicela pode causar manifestação neurológica, pode síndrome de raiz seus AS e pode causar pneumonia e até hepatite. Pode ir por ação direta do vírus, ou no caso da pneumonia, por permitir, por exemplo, a entrada de um estáfilo. Muitas vezes eu vou ter uma pneumonia grave pós-varicela, e é uma das situações onde eu tenho que pensar na cobertura do estáfilo, porque o estáfilo está na pele, acabou tendo a porta de entrada, facilitou a ocorrência de infecção. Tá? E aí vou pegar uma questão aqui que é bem interessante, porque ela trata justamente dessa parte de transmissão da varicela. Tá? Esse tipo de questão foi no TEP de 2019, mas em outros concursos, de outras formas, já caiu em outro momento. E aí, o que eles colocam de situação? É uma criança de 9 meses que está internada numa enfermaria e que abriu o quadro de varicela durante a internação. Estava lá e, de repente, começou a manifestar a varicela. Obviamente, eles colocam 9 meses, porque a vacina de rotina começa com 1 ano de idade. E, atualmente, quadro de varicela, a criança entre 6 meses e 1 ano acaba sendo a mais suscetível, porque não tem a proteção materna, mas ainda não foi vacinado. Tá? Lembrar que aquela vacina de dose zero é sarampo, e rubéola, não inclui varicela, né, de vacina aos 6 meses. E aí eles propõem, na verdade, que essa criança está em contato com 2 outras crianças. Uma criança de 1 ano e 3 meses e uma criança de 4 anos de idade. Teoricamente, ambas têm mais de 9 meses, ambas poderiam receber vacina de bloqueio. A primeira delas é uma criança de 15 meses, que tem mastoidite e está recebendo antibiótico terapia, evoluindo a febril e melhora do quadro. Como a primeira vacina de varicela é dada aos 15 meses, já poderia dar vacina agora, faz o bloqueio para ele e já conta até para o calendário vacinal dele. Agora, a criança outra é uma criança de 4 anos, até mais velha, mas só que ela tem uma leucemia linfóide aguda e está com uma neutropenia febril. Ou seja, eu estou frente a imunocomprometido. Imunocomprometido que teve contato com a varicela, se ele ainda não manifestou o sintoma, ele vai ter indicação de VSIG, de varicela e zoster imunoglobulina. Agora, se ele começar a ter doença, aí ele vai ter indicação de aciclovir. Mas aqui é profilaxia de contactante. Eu não estou falando que ele está com sintoma de varicela ainda. Então, a alternativa correta é aquela que prevê a vacina para o paciente 1, que é o que tem só mastoidite, não tem nenhuma doença de base, e a imunoglobulina para varicela zoster e a VSIG para o paciente 2. Tá? Então, aquilo que eu falei, eles adoram trabalhar com essa questão de transmissão, de afastamento, quando tem que ficar fora da escola, enfim. SBP recentemente, 2013, lançou um documento de varicela falando sobre a questão dos cuidados da varicela no ambiente escolar. Então é bem importante a gente estar sabendo sobre isso, tá? Assim como outro assunto que foi em voga por causa da varicela é um diferencial, que é a varíola do macaco. Eu vou falar muito rápido da varíola do macaco, não é uma coisa muito comum em criança, mas a manifestação clínica lembra um pouquinho da varicela, tá? O surto começou lá na África e depois na Europa. Os roedores, que parecem que são os portadores naturais, os macacos, mas acabou vindo em direção aos seres humanos. Tá? Tem uma doença que tem período de incubação de 6 a 13 dias, mas que pode variar desde 5 até 21 dias após o contato para começarem os sintomas, e a transmissão vai desde 2 a 4 semanas antes do início das lesões, até tudo virar crosta. Tá? E o contágio pode ser por contato direto, e parece que esse é o mais comum, é contato pele a pele, mas pode mais raramente ter transmissão por gotícula e até via transplacentária. Tá? Normalmente começa com quadro de febre, mialgia, fadiga, cefaleia, astenia, que dura de 1 a 3 dias, e depois começam as lesões. É uma erupção macropapular centrífuga, ou seja, começa do tronco e vai em direção às extremidades, se espalha muito rapidamente e regride dentro de 12 dias. E segue o padrão igual da varicela, de ter mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta. Tanto é que os principais diferenciais é a varicela ou sífilis, mas para a pediatria, varicela vai ser o diferencial mais importante. Tá? Então, essa é
a vesícula, que vira uma pústula, que vai se tornando uma pústula umbilicada, a varicela também faz isso, até que ulcera a lesão, forma uma crosta, e aí a crosta já está saindo, que é quando está resolvendo. Duas diferenças. Não costuma ser tão pruriginoso quando compara com a varicela, e, além disso, não tem muito de polimorfismo regional. As lesões elas caminham juntas. Como elas surgem quase que todas ao mesmo tempo, tem uma hora que está tudo vesícula, tem uma hora que está tudo pulsor, tem uma hora que está tudo crosta. Não tem tanto polimorfismo regional. Tá? Pode ter milhares de lesões, pode acometer mucosa oral em até 70% dos casos, pode cometer genitália até 30% dos casos, pode cometer conjuntiva em até 20% dos casos e pode acometer córnea. E cura em 2 a 4 semanas. A maioria das pessoas, incluindo as crianças, tem sintomas leves, os imunocomprometidos que podem ter sintomas mais graves. E depende muito da via de transmissão e da quantidade de vírus inoculado. Esse é um ponto interessante que para a varicela também vale isso. Né? Por exemplo, eu não citei isso na parte de varicela, mas se eu tenho uma família lá que tem varicela, em geral, caso índice, teve um contato esporádico com alguém de fora. É o que vai ter sintoma mais leve. Os outros irmãos, as pessoas que pegarem depois, em geral vão ter sintomas muito mais intensos, porque quanto maior a carga viral que você é exposto, maior a quantidade de lesão que você acaba tendo. Tá? E as complicações? Pode ter encefalite, pode ter infecção bacteriana secundária de pele, pode ter desidratação, conjuntivite, ceratite, pneumonia, tem diversas possibilidades aí de complicações, mas a taxa de mortalidade é baixa, embora ela é maior nas crianças pequenas. Tá? A confirmação diagnóstica, em geral, é pelo fluido da lesão e fazer PCR para detectar o vírus. Tá? O ideal é suave das vesículas, mas pode ser também por punção do conteúdo, pode ser por suave oral, se tiver lesão oral, ou raspado de crosta, tentar nas crostas mais novas, porque quanto mais velhinha for a crosta, menos vírus vai ter ali. Tá? Não precisa de nenhum meio de conservação, porque o poxvírus ele é viável mesmo sem conservantes. Isso, inclusive, facilita a transmissão. O tratamento é sintomático, não tem nenhum tratamento específico, mas já existe vacina aprovada desde 2019. Ainda não está recomendada a vacinação universal nesse momento. O que se discutiu foi a vacinação de profissionais de saúde. Tá? Então não tem nenhuma perspectiva de entrar no calendário vacinal, nem nada disso. Tá? E é isso que eu tinha a falar, só lembrando um último detalhe, que varíola do macaco também é doença de notificação compulsória, para tentar identificar precocemente os casos, rastrear contactantes e fazer medidas de vigilância para a doença não se espalhar, não virar uma epidemia. O ideal é notificar em até 24 horas da suspeita e manter a pessoa isolada durante toda a investigação, porque é uma doença relativamente nova para ela não se tornar algo endêmico, algo frequente. E era isso tudo que eu tinha a falar com essa temática, como eu disse, era o principal enfoque da aula. Agora, para a gente acabar, eu vou falar um pouco mais rapidamente de infecções osteoarticulares. Das infecções osteoarticulares, as principais que a gente vai ter em pediatria é a artrite séptica, que é um processo intraarticular, a osteomielite, que é um processo ósseo, e em geral tem um ou outro, não é os dois juntos ao mesmo tempo, e a espondilodicite, espôndilo de vértebra e dicite de disco. É a infecção que pega os discos intravertebrais e as vértebras, que é uma das osteoarticulares mais frequentes em crianças. Tá? Infecções osteoarticulares como um todo são mais comuns em meninos abaixo de 5 anos de idade, e até 1/5 dos casos, até 20% dos casos, tem uma história prévia de um trauma, que não precisa ser um trauma com porta de entrada. Às vezes é aquele chamado trauma fechado, mas que acaba favorecendo a inoculação bacteriana. A aquisição dessas infecções osteoarticulares, na maior parte das vezes, é hematogênica, que acaba acontecendo. A bactéria está lá circulando na corrente sanguínea, quando chega na parte óssea, como tem uma circulação lentificada nesses locais, acaba favorecendo com que a bactéria inocule ali, mas eu posso ter infecção por contiguidade, ou seja, uma infecção de pele e partes moles que vai aprofundando até chegar na parte óssea, tá? Ou na parte articular,
ou até por inoculação direta. Por exemplo, tem um trauma perfurante que foi lá e causou uma lesão no osso, infeccionou por causa disso. Uma fratura exposta que evoluiu com uma osteomielite. Pisou num prego enferrujado, fez uma osteomielite de calcâneo. Então, essas possibilidades também podem acontecer, são menos comuns, mas podem acontecer também. Tá? A investigação inicial de qualquer doença osteoarticular, de infecção osteoarticular, vai ser com exames gerais da parte infecciosa, então hemograma, PCR, VHS é um marcador que os ortopedistas gostam bastante, que dá uma ideia mais de longo prazo, hemocultura para tentar isolar o agente e radiografia da região para descartar qualquer trauma, qualquer lesão, qualquer outra coisa associada. E os demais exames vão depender do sítio acometido, eu já vou falar mais para frente. Os causadores de infecção, eles são os mesmos, independente se é artrite, ou osteomielite, ou espondilodicite. Aqui é uma tabela do Jornal de Pediatria, do artigo do Jornal de Pediatria, que divide por faixa etária e por condição clínica. A gente consegue ver nessa tabela que o Staphylo aureus é o causador mais frequente em qualquer faixa etária, em qualquer condição clínica. Quando eu penso em infecção osteoarticular, eu estou pensando em Staphylo aureus. E aí o importante é ter cobertura para o Staphylo aureus, que em geral a droga de escolha vai ser a oxacilina, mas o cuidado que já existe são os chamados CA-MRSA. Que o que são isso? São os Staphylo aureus meticilino resistentes adquiridos de comunidade, que a gente não sabe exatamente qual o número certo deles no Brasil, mas que a literatura já coloca que se eu tiver 10 a 15% dos estáfilos nessa condição, eu deveria associar ou trocar meu tratamento para clindamicina. Tá? Ponto importante dessa história para a gente saber que esses MRSA são diferentes dos MRSA hospitalares. Normalmente o mecanismo de resistência deles é outro, é baseado na chamada PVL, que é a leucocidina de Panton-Valentine, que quando presente vai fazer com que seja resistente a cefalosporinas, a derivados de penicilina. Por isso que a oxacilina não funciona, mas vai ser sensível à clindamicina. Se eu pego o MRSA hospitalar, não adianta nem da oxa nem da clinda. Minha opção terapêutica em geral vai ser a vancomicina, mas o resistente domiciliar é sensível à clinda. Tá? Nos lactentes jovens, nas crianças abaixo de 3 meses, eu tenho que ter preocupação com a estrepto do grupo B e com enterobactérias. Por isso que eles propõem como tratamento ceftriaxone ou cefotaxima, que vai cobrir bem essas enterobactérias, associado aí a oxa ou a clinda, ou então oxa congênita ou clindamicina congênita, porque aí a oxa ou a clinda pega o ganho positivo e a gentamicina pega os ganhos negativos, tá? Acima de 3 meses, minha preocupação é Staphylo aureus e Streptopiógenes, né? Streptobacter do grupo A, o mesmo que eu citei lá na parte da escarlatina, ele vive na pele também, a mesma bactéria que eu estou falando. E se eu der oxa, em geral, funciona. Mas se eu tiver resistência, posso dar clinda que funciona. A preocupação, principalmente nas crianças abaixo de 3 anos de idade, é de uma outra bactéria chamada Klebsiella king, que também é causadora de endocardite. Tem aquele grupo RASEC das endocardites, o K no final é da Klebsiella king. Se eu tiver isso, é uma bactéria que não responde a oxa, o tratamento é com ceftriaxone. E aí muitas vezes a gente vai dar oxacilina com ceftriaxone, ou ceftriaxone sozinho, vai depender do serviço. Tem serviço que confia na capacidade do ceftriaxone para erradicar o estáfilo, tem serviço que vai preferir droga específica para o estáfilo, deixar a oxa com ceftriaxone, ou se tiver resistência, a clinda com ceftriaxone. É uma alternativa que funciona bem. Nos falciformes, tem que lembrar sempre da possibilidade de salmonela, né? Então, isso é um ponto importante aqui. E aí, a salmonela tem que dar ceftriaxone, tá? Mas o principal causador de osteomielite em falciforme ainda é o estáfilo, que é o salmonela, segundo o mais importante. E se tiver com sepsis, choque séptico, para não ter erro na cobertura do estáfilo, muitas vezes se propõe associar vanco com clinda e considerar tratar com ceftriaxone se eu estiver pensando na Klebsiella também,
porque é o paciente que está mais grave, né? Lembrar que somente a artrite séptica pode evoluir com quadro séptico com muita facilidade, tá? Falando de cada infecção específica, a osteomielite, eu imagino que se forem perguntar em prova de pediatria, vão falar principalmente da osteomielite aguda, e eu chamo aguda aquela com história de menos de 2 semanas, entre 2 semanas e 3 meses é subaguda, e a partir de 3 meses é crônica. A região mais acometida, até pela questão da vascularização, onde o sangue fica mais lentificado ali, é na metáfise dos ossos longos, e os ossos mais acometidos são o fêmur, a tíbia e o húmero, né? São os ossos mais longos nossos. A suspeita clínica de osteomielite vai ser de febre, associado a dor, edema e calor local, e pode ser uma história de trauma que a dor vai piorando ao longo do tempo. Porque, teoricamente, se eu tive um trauma e a dor é só por causa do trauma, os dias vão passando e a dor vai melhorando. Se esse trauma faz uma porta de entrada para virar uma infecção, em geral, essa dor vai passando o tempo e vai piorando, tá? E uma característica que vai fazer marcar que é osteomielite ou não é a limitação funcional do membro. Eu não consigo usar aquele membro. Por exemplo, às vezes eu tenho uma celulite da face anterior da tíbia. É uma área onde o osso é muito próximo. Aí eu tenho dúvida se isso é uma celulite ou se isso é uma osteomielite. O que vai falar a favor de uma osteomielite é, de repente, se essa criança não consegue nem apoiar o pé no chão, nem andar, nem mexer a perna, nem fazer nada. Isso vai falar a favor de uma osteomielite porque tem limitação funcional. Se eu tenho dor, mas ele consegue fazer as atividades, vai falar a favor só de uma celulite ali daquele meio, tá? A investigação diagnóstica começa assim com o raio-x, embora a gente tenha que lembrar que para a osteomielite, as alterações típicas, que são rarefação óssea e elevação do periósteo, podem demorar de 10 a 21 dias para surgir. Ou seja, se eu tenho uma osteomielite que está nos primeiros 10 dias, primeiras 2 semanas de sintoma, muito provavelmente o raio-x vai vir normal. Mas eu faço mesmo assim para ver se não tem nenhuma fratura, se não tem nada associado. O que vai me confirmar a osteomielite no momento agudo, a confirmação padrão ouro é punção óssea. Ir lá funcionar e isolar a bactéria, mas é mais invasivo. As possibilidades de exame de imagem é fazer ou ressonância magnética ou cintilografia com tecnécio, que aí eu vou confirmar a existência ali de osteomielite, tá? O tratamento, ele é baseado na antibiótica terapia que eu já falei, mas é um tratamento prolongado. Ele é por 4 a 6 semanas, que eu sempre vou começar endovenoso, mas quando o paciente estabilizar, ficar febril, tiver queda significativa do PCR, eu posso transicionar para via oral. Por exemplo, estava com oxacilina, dar cefalexina e terminar o tratamento em casa, tá? Antes se dava que as 4, 6 semanas tinha que ser 100% internado. Depois se começou a falar que as 2 primeiras semanas tinha que ser endovenoso e depois podia trocar para via oral. Atualmente é baseado na estabilidade clínica do paciente essa transferência do tratamento para via oral. 90% vai responder bem só antibióticos, só tratamento conservador, mas eu tenho que considerar a abordagem cirúrgica naqueles que não estão respondendo bem ao tratamento após 78 a 96 horas de antibiótico, quem tem febre persistente ou elevação persistente da atividade inflamatória, quem precisa de aspiração ou drenagem de coleções purulentas. Fiz lá o exame de imagem, tem uma coleção, tem um abscesso ósseo, tem que abrir, lavar, drenar. Ou se tiver área necrótica, tem que debridar essas áreas necróticas, senão o antibiótico não vai funcionar bem. Para artrite séptica, a sintomatologia de dor articular, associado a edema da articulação, redução da mobilidade articular e febre, são essas as principais características. A maior parte das articulações vai ser visível que ela está inflamada, exceto o quadril. O quadril acaba sendo a articulação mais difícil da gente avaliar, porque é muito recoberta pela musculatura glútea, eu não consigo ver. Se tem um joelho, eu vejo lá, o joelho está inchado, está vermelho, ou algo do tipo. Se inchar a articulação do quadril, muitas vezes não vai ser visível externamente, tá? Em crianças mais novas, os sintomas são mais inespecíficos e pode evoluir com um quadro infeccioso mais grave. Então pode ter irritabilidade, inapetência, febre e recusa em mexer a articulação envolvida.
Joelho e quadril são as principais acometidas, mas também pode pegar tornozelo, cotovelo e ombro. E quadril e ombro são as mais escondidas, vamos dizer assim, para avaliação clínica. Tá? Então, o quadril, como eu falei, é mais desafiador. Às vezes vai ter claudicação como único sintoma, diminuição de mobilidade do quadril, dor que irradia para a coxa, ou até dor no joelho pela posição antálgica que o paciente está, e o paciente costuma preferir ficar em rotação externa, flexão e abdução do quadril. Tá? A investigação inicial vai ser com radiografia, que muitas vezes houve aumento do espaço articular e edema de portos moles, mas o ultrassom vai ser o que mais vai ajudar se eu estiver suspeitando no momento inicial ali de uma artrite séptica, porque vai ver se tem derrame ou não, vai ver se esse derrame é espesso ou não, vai conseguir dar muita resposta para a gente em relação ao que está acontecendo. E, continuando aqui em relação à investigação, o principal ponto vai ser realizar a punção articular, tá? Porque aí eu vou conseguir não só lavar muitas vezes a articulação, fazer com que recupere a articulação, como também vou conseguir isolar na maior parte das vezes o agente, tá? O tratamento da artrite séptica também é com antibiótico terapia, pelos mesmos agentes, em geral por um período aí um pouco mais curto, de 2 a 3 semanas. O início é sempre endovenoso, também posso transicionar para via oral quando o paciente estiver estável, mas a ideia é que eu faça drenagem e irrigação da articulação precocemente. Isso que vai permitir com que eu consiga fazer um tratamento mais rápido. E aí, por fim, falar da espondilodicite. A principal apresentação clínica é de dor lombar e recusa a movimentar as costas, se sentar, ficar de pé ou andar. Tem febre ou sintomas sistêmicos, mas às vezes são menos comuns. É aquela criança que só quer ficar deitada, ela não quer sentar, ela não quer ficar de pé. Às vezes é aquela criança entre 1 e 2 anos que meio que começa a regredir dessa parte por recusa e não por incapacidade, porque dói. A área mais acometida pelo espondilodicite é a região lombar, até 75% dos casos, e o espaço mais acometido é entre L4 e L5. A investigação inicial é com a radiografia, e muitas vezes na radiografia já vai dar para ver um aumento do espaço intervertebral e erosão da vértebra adjacente. Pode demorar 2 a 3 semanas para acontecer, mas a confirmação também é com ou ressonância ou cintilografia, ou se eu for mais invasivo, com punção óssea. Tá? E o tratamento também é longo, 2 a 4 semanas, começar endovenoso, posso trocar para o paciente para via oral quando ele estiver mais estável. Tá? Dificilmente tem necessidade de abordagem cirúrgica, e um diferencial importante é do mal de Pote, mas que costuma ser nas vértebras mais altas, né? Que o mal de Pote é a infecção por tuberculose do espaço vertebral. Tá? E aí, para a gente terminar, algumas questões aqui. Um pré-escolar de 5 anos que começou a reclamar de dor na perna pela manhã e à tarde já não conseguia andar. No dia seguinte, por não ter melhorado com repouso, ele foi levado até a emergência. Nega trauma, nega febre, mas tem uma historinha aqui que eles soltam, e sempre é importante estar atento a isso, que teve um quadro viral 7 dias antes. Ele está em bom estado geral, não tem febre, mas ele tem limitação de rotação do quadril, e hemograma PCR e VHS estão normais. Ou seja, ele até tem uma história que poderia sugerir uma pioartrite do quadril. Só que o que chama a atenção aqui é que ele nem tem febre, nem tem provas inflamatórias alteradas, o que fala muito contra a etiologia infecciosa bacteriana. E aqui a gente vai estar frente ao principal diagnóstico diferencial que adoram perguntar em prova disso, que é a chamada sinovite transitória de quadril, tá? Que tem essas características, muitas vezes pós-quadro infeccioso, pós-quadro viral, e que é um paciente que, por mais que tenha muita dor, está em bom estado geral, afebril e com provas inflamatórias normais. Que, em geral, eu vou confirmar fazendo ultrassom do quadril, onde eu vou ver líquido sinovial fino, pequena quantidade, descarto edema da sinóvia, um quadro muito mais leve quando se compara, por exemplo, com uma artrite séptica. Tá? Então, a sinovite transitória do quadril é uma queixa de dor e limitação do movimento quadril, às vezes tem queixa referida de dor no joelho, e até 50% dos casos tem uma história de infecção prévia ao quadro de dor. Normalmente são crianças de 3 a 8 anos, mais comum de 5, 6 anos de idade, a denunciada tinha 5 anos, mais comum em meninos,
e bilateral em só 5% dos casos. Na maior parte das vezes, ele é unilateral. Às vezes, se eu faço ultrassom dos dois lados, vejo que até o outro lado está cometido, mas em geral sem dor, sem queixa. Tá? É uma criança em bom estado geral, com febre baixa ou ausente, sem comprometimento sistêmico, o principal diferencial é a artrite séptica. O ultrassom vai ajudar. Provas inflamatórias e hemogramas são aconselháveis para descartar a artrite séptica, que seria a coisa mais grave, e o tratamento é com repouso anti-inflamatório e reavaliação se necessário, porque às vezes pode ser uma artrite séptica muito no início, que ainda não teve toda a manifestação clínica. Tá? E aí a última aqui, mais uma vez, 2 anos seguidos, o TEP perguntando a mesma coisa. Então, criança de 6 anos de idade, outro tinha 5 ou 6, menino também, está mancando há 2 dias, relata quadro viral há 1 semana, não teve trauma, tem o joelho aí que tem uma rotação interna limitada por dor no quadril do mesmo lado, tem exames com leucócitos normais e discreta elevação do VHS, esse fez raio-x que também está normal, e pergunta qual a hipótese mais provável, e aí a gente está frente, novamente, a uma sinovite transitória. Tá? É mais comum eles perguntarem até do diferencial do que da própria pioartrite, da própria osteomielite, mas tem que estar preparado aí para as duas coisas e para saber reconhecer e diferenciar uma coisa da outra. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado. A ideia foi condensar muitos temas em uma aula só, mas a gente tem a oportunidade também de se encontrar pessoalmente aí na aula ao vivo. Até a próxima. Valeu, pessoal.